Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que surgiu numa reunião que eu tive num grupo do qual eu faço parte e surgiu a pergunta, né, o que é o ataque? E nesse contexto, assim, o que é um pensamento de ataque? Um Curso em Milagres fala muito de pensamentos de ataque, o que é o julgamento, né? E eu me dei conta, assim, na verdade, eu tenho falado bastante disso, né, nos últimos vídeos, mas que eu tenho o costume, e eu acredito que você também, que a gente nem percebe que a gente está o tempo inteiro se relacionando com conceitos. E a gente nem, como é que eu posso dizer? A gente se relaciona com esses conceitos que são blocos, né, de significado para as coisas que a gente tem na nossa mente. Então, por exemplo, quando fala assim, julgamento, aí você já automaticamente traz um bloco de conceito e você não se relaciona com o que de fato é o julgamento nesse sentido, né? Então, eu fiquei pensando a respeito disso, o que seria julgamento, o que seriam esses pensamentos de ataque, né? E uma coisa que o que é, né, julgar? Porque o que surgiu também nessa conversa, né, foi uma história assim, a pessoa falou assim, ah, não, eu olhei para isso e falei, isso é uma lasanha. Então eu estava julgando a lasanha, porque eu já defini que aquilo é uma lasanha, né? E aí às vezes a gente vai entrar assim em níveis de confusão, né? Porque a gente está muito confuso assim nos nossos níveis. Então, por exemplo, né, eu vou mostrar essa caneta aqui para vocês, que foi o que eu mostrei pro grupo, então alguém vai falar assim, ah, mas essa caneta é rosa ou é azul, sei lá, né? E aí eu vou falar assim, ai, não sei, não posso falar, porque senão eu tô julgando a caneta, eu não posso dizer que a caneta é rosa. A gente vai entrar numas paranoias, assim, que não faz muito sentido. Eu não tô julgando a caneta por achar que ela é rosa ou por, enfim, ou olhar para uma lasanha e falar, bom, isso é uma lasanha. Eu não tô julgando a lasanha, né? Mas nesse sentido, o que me veio, assim, em termos de insight, né? O que é um julgamento é que eu atribuo uma qualidade à lasanha ou à caneta, eu atribuo uma qualidade como se a lasanha, como se a caneta tivesse uma qualidade inerente. Então, no caso da lasanha, fica mais fácil de compreender. É quase como se assim, vamos supor que eu seja o Garfield e a lasanha seja a minha comida favorita. Então, eu atribuo a lasanha a qualidade de ser algo que me traz felicidade, por exemplo, né? E a lasanha não tem essa qualidade, a lasanha não tem esse poder de me fazer feliz, né? A lasanha nunca teve. E um Curso em Milagres traz um conceito que eu acho que é muito legal, assim, pra gente confrontar com essas coisas, né? Que se realmente a lasanha fosse causa de felicidade, então todo mundo, todo e qualquer ser que pegasse uma lasanha na mão ou que comesse uma lasanha ia ficar feliz imediatamente, né? E aí a gente vai ver que até mesmo a gente, se a lasanha for o nosso alimento preferido, então se a gente estiver de barriga cheia, a gente vai ter outra relação com a lasanha. Se eu tiver com dor de barriga de tanto comer lasanha, eu vou ter outra relação com a lasanha. Tem pessoas que nem mesmo, né, gostam de massa. Esses dias eu vi uma amiga minha falando que o filho dela não come nenhuma massa. Então é muito, isso é tudo muito relativo. Então não posso dizer que a lasanha em si é motivo de felicidade, que ela é causa de felicidade nesse sentido. Então é aí que eu tô julgando a lasanha, né? Então nesse sentido, tudo que tem a ver com julgamento tem a ver com aversão e apego, né? E por que que um Curso em Milagres fala que todas as vezes em que eu estou julgando, eu estou atacando a minha verdadeira identidade, né? Porque assim, aversão e apego tem a ver com uma crença de que, né, aquilo que pelo qual eu sinto a aversão, ou seja, aquilo que eu quero afastar de mim, que aquilo tem o poder de me causar algum tipo de mal, que aquilo tem o poder de mudar aquilo que eu sou, né? E tudo aquilo que eu tenho apego, né? A gente vai ver isso muito na nossa vida, a gente vai ter apego às relações, vai ter apego às pessoas, vai ter apego aos lugares, comidas, dinheiro, enfim, muitas coisas a gente tem apego porque a gente acredita que essas coisas, pessoas, objetos, que elas têm o poder de nos trazer a felicidade, né? E aí, nesse sentido, se isso realmente fosse verdade, né? Que se nós fôssemos, como é que eu posso dizer?
suscetíveis a todas as nossas circunstâncias, se as nossas circunstâncias pudessem determinar a maneira como nós nos sentimos, isso seria dizer o mesmo que dizer que nós não somos esse ser que tem uma mente, que tem a capacidade de escolher como quer se sentir, né? Então, nós diminuímos a nossa identidade, de repente nós deixamos de ser um ser espiritual, o Filho de Deus, uma divindade, seja lá qual for o nome que você der, mas ou uma mente, né? Um Curso em Milagres traz que nós somos uma mente, então uma mente que tem a capacidade de escolher a maneira como ela quer se sentir. Então, nesse sentido, esse é um ataque à identidade, à nossa identidade real, porque nós temporariamente nos esquecemos de quem nós somos, então nós julgamos aquilo porque a gente acredita que aquilo tem algum efeito sobre nós, e principalmente com relação às pessoas, né? Eu já falei sobre isso aqui, né? Que se eu acho uma pessoa irritante, eu simplesmente digo, esta pessoa é irritante, então significa que esta pessoa, primeiro, ela é irritante 24 horas por dia, ela não tem outras características, né? Ela não dorme, ou talvez até quando ela durma, né? Ela seja irritante, ela ronca muito alto, sei lá, enfim. Tô só fazendo uma brincadeira com vocês, mas significa que, primeiro, essa pessoa é 24 horas por dia, assim, irritante, ela não tem nenhum momento que ela não seja irritante, no sentido que, né? Daquilo que eu considero irritante, e além disso, todas as pessoas que estão perto, próximas a essa pessoa, elas também vão ficar irritadas, assim, inevitavelmente. É só essa pessoa chegar que todos os seres ficam irritados, inclusive os animais, tudo isso. Então é um absurdo a gente pensar, né, nesse sentido. Então realmente a gente está julgando, porque a gente está atribuindo uma qualidade àquela pessoa de irritação que não é uma qualidade inerentemente dela, é só a maneira como eu estou olhando para aquela pessoa, né? Então eu queria falar um pouquinho assim a respeito do julgamento e tem uma diferença, né, entre o julgamento e o discernimento e até com relação às preferências, né? Então eu posso preferir uma caneta rosa a uma caneta azul, por exemplo, mas isso não significa que eu esteja julgando a caneta azul, achando que ela é melhor ou pior, é só uma questão de preferência, e nós seres humanos, nós temos preferências, nós temos afinidades com pessoas diferentes, né? Isso é bem claro, é bem óbvio. E é óbvio que a gente também vai caminhar para direcionar o nosso olhar para encontrar a semelhança entre todos os seres e não as diferenças, não aquilo que nos separa dos demais seres, né? Porque isso também nos traz sofrimento, mas isso é num nível muito profundo, o que não significa que eu possa ter afinidade com os seres e com outros menos afinidade, né? Então não estou julgando aquela pessoa porque são, né, enfim, que tem a ver, aquelas pessoas com quem eu me relaciono nesse exato momento, tem muito a ver com os pensamentos que eu tenho guardado na minha mente. Então é muito legal também da gente olhar à nossa volta, ver as pessoas que estão se manifestando, todos os pensamentos que se manifestam quando a gente se relaciona, né, com essas pessoas, e porque esse é um exercício assim de muita clareza e de muita profundidade para trazer o conteúdo da nossa mente para a superfície, para a gente saber, né? Porque todas as vezes em que a gente caminha, em que a gente toma decisões e toma, né, atitudes, a gente faz isso com todos os pensamentos, crenças e todos aqueles conceitos que a gente tem na nossa mente. Então, assim, a palavra julgamento foi só um convite para uma única palavra, para olhar para o que ela significa. E fica o convite aí pra gente fazer isso com todas as palavras, né? Com todos os conceitos que a gente tem. Super, super, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!